Fala pessoal, estou aqui só passando para avisar que as inscrições do Brazilian Zouk World Championships para a coreografia já estão abertas. E neste vídeo a gente vai explicar um pouquinho das regras de cada divisão para assim ajudar você a decidir qual categoria e qual divisão vai ser melhor para você. Se você está planejando apresentar uma coreografia este ano, é muito importante conhecer as regras antes de começar a criar a sua coreografia. Hoje vamos explicar as categorias, os requisitos de cada uma delas e algumas regras gerais que se aplicam a todos os competidores. E lembre-se, esse é um vídeo resumo. Todos os competidores devem ler o regulamento completo antes de se inscrever. E antes de falarmos das categorias, das divisões, temos que falar de uma coisa muito importante: o tempo do Zouk brasileiro. O Zouk brasileiro pode ser dançado em qualquer música com compasso quaternário. A pulsação acontece na batida que normalmente os dançarinos contam como 1, 3, 5 e 7, que é o downbeat. Então a pulsação do Zouk brasileiro é no downbeat. Quando contamos 8 tempos, estamos falando de 2 medidas musicais. Os competidores devem demonstrar claramente essa pulsação característica do Zouk brasileiro. O tempo da lambada não é permitido como base da dança e será considerado um erro de tempo. E isso não quer dizer que os movimentos de lambada não possam aparecer na sua coreografia. Eles podem, desde que a pulsação se mantenha dentro da pulsação do Zouk brasileiro durante a sua apresentação. Entradas separadas são permitidas. Mas atenção, o casal deve estabelecer contato físico dentro de 2 contagens de 8 na música, ou seja, dentro dos primeiros 16 beats. Durante toda a apresentação, os competidores devem permanecer em seus papéis designados, leaders and followers. E só existe uma exceção. A troca de papéis ela pode ser feita somente uma vez durante 1/8 na apresentação. Adereços não são permitidos em nenhuma categoria de coreografia. E também não são permitidas na categoria Jack and Jill. Em situações específicas que possam comprometer a segurança ou a execução da coreografia, você poderá solicitar um reinício. Alguns exemplos como falha da música, música que para, problema com o piso, problema com a iluminação. Também é possível solicitar um reinício em casos de falha significativa de figurino, como um sapato quebrado, ou uma peça que desprenda, ou qualquer situação que representa risco para os competidores. Você não poderá solicitar um reinício porque esqueceu a coreografia, ou não gostou da sua performance, da música, da ordem de apresentação ou por qualquer outro motivo relacionado ao seu desempenho. Também não será permitido reiniciar a apresentação caso se machuque durante a dança. O juiz principal também pode oferecer um reinício por iniciativa própria, se considerar que essa é uma decisão mais justa para todos os envolvidos. Se o reinício for aprovado, todas as notas da apresentação anterior serão anuladas. Vamos começar pela categoria Originals, a divisão mais tradicional do campeonato. Nessa categoria, a coreografia deve conter pelo menos 80% de conteúdo reconhecido como o Zouk brasileiro. O foco está na técnica, musicalidade, conexão, movimentação ao corporal e autenticidade do Zouk. Pegadas e lifts não são permitidas nessa divisão. A apresentação deve ter entre 2 e 3 minutos de duração. Se você quer mostrar a essência do Zouk brasileiro através da sua dança, essa é a sua categoria. Agora vamos falar sobre a categoria Showtime. A coreografia deve conter pelo menos 60% de conteúdo de Zouk brasileiro. E diferente da Originals, as pegadas são obrigatórias. Cada coreografia deve incluir no mínimo 3 pegadas. Não existe o número exato de lifts, então você pode explorar a sua criatividade. A duração da apresentação também deve ser entre 2 e 3 minutos. Vamos agora para as categorias Time. Essa divisão exige no mínimo 3 casais, totalizando 6 competidores. Também são permitidos times compostos apenas por líderes ou apenas por followers. A coreografia tem que ter no mínimo 60% de Zouk brasileiro. Pegadas são permitidas, mas não obrigatórias. A apresentação deve ter entre 2 e 4 minutos. Essa categoria valoriza o trabalho em equipe, sincronismo, criatividade e impacto visual. E se você gosta de se apresentar em grupo, que não seja em casal, também temos a categoria solo time. Essa divisão exige no mínimo 4 participantes.
A coreografia deve conter pelo menos 70% de conteúdo de Zouk brasileiro. Momentos em dupla são permitidos, mas não podem ultrapassar 8 beats consecutivos. A duração da apresentação tem que ficar entre 2 a 4 minutos. Uma das categorias que mais cresce todos os anos é o Pro-Am. Nessa divisão, um profissional compete ao lado de um aluno. É uma oportunidade incrível para quem deseja viver a experiência de competir ao lado do seu professor. E a coreografia tem que ter no mínimo 70% de Zouk brasileiro. E pegadas são permitidas. E a apresentação deve ter no mínimo 2 minutos e no máximo 3 minutos. A categoria Amador Rising Stars é destinada aos casais amadores. A rotina deve conter pelo menos 70% do conteúdo do Zouk brasileiro. E pegadas são permitidas. E a apresentação deve ter no mínimo 2 minutos e no máximo 3 minutos. Também temos as categorias Solo Followers e Solo Leaders. Nessas divisões você dança sozinho e tem liberdade para mostrar sua interpretação artística, musicalidade e criatividade. A coreografia deve conter pelo menos 70% de conteúdo de Zouk brasileiro. E a duração deve ser entre 2 a 3 minutos. Independentemente da categoria escolhida, os juízes avaliarão diversos aspectos da sua apresentação. Entre eles estão musicalidade, timing, técnica, conexão entre os parceiros, dificuldade, criatividade e apresentação artística. Por isso, pense não apenas nos movimentos que você executa, mas também na forma como você comunica sua dança para o público. E agora que você já conhece todas as regras de todas as divisões e categorias, agora é hora de escolher qual a categoria melhor para o seu objetivo. Comece a planejar sua coreografia, organizar seus treinos e preparar sua melhor apresentação. O palco do Brazilian Zouk World Championship e do Brasil Latin Open estão esperando por você. Leia o regulamento completo, faça sua inscrição e venha viver essa experiência conosco. Nos vemos no Zouk Worlds. Boa sorte e bons treinos!